artroplastia total de joelho ou prótese de joelho. Então aqui vocês já, para começar em alto nível aí, já estou mostrando para vocês uma cirurgia cedida por um cirurgião parceiro lá da Santa Casa. Colocação de uma prótese total de joelho, retirando ali o excesso de cimentação, colocando o componente retropatelar. Daqui a pouco a gente vai ver na íntegra essa cirurgia. Aí, ó, fazendo uma prótese rotacional, ó. E aí o resultado final da colocação de uma prótese total de joelho. Qual é o cliente que está apto aí ou que está fadado a colocar uma prótese? Sem dúvida nenhuma que a prótese total de joelho ela é indicada para quem tem uma artrose grau 3 ou principalmente uma artrose grau 4 na classificação de Kellgren-Lawrence, né? Ou de Gupta, que é uma outra classificação que eu uso bastante para os meus artigos também. Essas classificações elas determinam o nível de artrose no joelho das pessoas, né? Então se você tem uma diminuição de espaço, um pouco de esclerose, você tem uma grau 1, que é uma pré-artrose ou uma artrose leve, você tem uma grau 2 quando já tem uma grande diminuição de espaço, osteofitose, já tem um colabamento articular. Grau 3 é quando você tem uma anquilose praticamente articular, já tem uma diminuição total de espaço, osteofitoses enormes, cistos osteoarticulares, aí, ou ossificações intraarticulares. E grau 4 é quando você já tem tudo isso e mais uma deformidade angular daquele membro, né? E aí quando a pessoa, não quer dizer que pelo nível de artrose necessariamente já tem uma relação direta com a prótese, em colocar a prótese ou não, mas tem sim com a limitação do paciente, tem sim com o nível de função que ele consegue desempenhar no seu dia a dia, né? Então quando você tem uma artrose gravíssima, o paciente já tem aí 65, 63, 67, 70 anos, já tentou o tratamento conservador e não foi responsivo ao tratamento conservador, essa é a hora de começar a pensar em fazer uma prótese de joelho, né? É esse o cliente, é esse o paciente ideal, é aquele que não foi responsivo ao tratamento conservador. Eu falo isso por quê? Porque o tratamento conservador da artrose, principalmente no que se refere a segurar a evolução, a desinflamar um processo inflamatório que tem ali na cápsula articular, na membrana sinovial, a sinovite reativa, no intuito de ganho de mobilidade articular, o trabalho de liberação miofacial, de tensor da face lata, de adutor, de hipoplíteo, de vasto lateral lá em cima. Tudo isso tende a ter um bom resultado e principalmente quando você introduz na vida do paciente um trabalho de fortalecimento intenso e você introduz na vida dele também a mobilidade, né? Quando o cara começa a fazer uma bike, uma caminhada, uma bicicleta ergométrica, quando ele começa a fazer atividades que geram lubrificação articular, quando ele associa isso a uma perda de peso, uma boa nutrição, bons hábitos no dia a dia, em termos de saber a forma certa de sentar, levantar, agachar, saber a angulação certa para fazer um leg press, uma cadeira extensora, flexora, fazer um agachamento. Tudo isso tende a ter um excelente resultado. Eu faço isso todo santo dia na clínica, no consultório, em todas as nossas unidades aí do Instituto Trata espalhadas pelo país, são mais de 60. A gente faz todo dia esse tipo de approach e os resultados são fantásticos, tá? Mas é óbvio que vai ter uma parcela mínima de 3, 5, 10% dos pacientes com artrose que acabam evoluindo para um mal-estar, evoluindo para dor em qualquer movimento, uma anquilose articular, crepitação, rangido, e que tentou fazer um tratamento conservador e não foi muito responsivo. Então esses caras, essas pessoas, elas poderiam talvez se beneficiar de uma artroplastia total de joelho. Então, esses pacientes que não foram responsivos são os pacientes ideais para fazerem uma prótese de joelho, tá bom? Normalmente são pessoas depois dos 65 anos, pessoas obesas, então pessoas mais sedentárias, são esses que acabam evoluindo para artrose que necessita de uma
prótese, uma protetização, tá bom? Que a gente chama de ATJ ou PTJ, prótese total de joelho, ou ATJ, ou procedimento, uma artroplastia, uma troca da articulação total de joelho, tá? Bom, beleza. Então, uma discussão conjunta, fisioterapeuta, cirurgião de joelho, paciente. Nós achamos que a evolução não está legal, não está satisfatória no sentido de conservador, e ele vai evoluir para uma prótese, tá? Por que eu falei da questão da idade? A prótese hoje de joelho, ela não é tão resolutiva como a prótese de quadril. A prótese de quadril, a taxa de pessoas que terminam a cirurgia fala: nossa, tô sem dor, tô ótima, por que eu não operei antes? É maior do que a de joelho. Porque a prótese de joelho, ela envolve muitas coisas, é uma dobradiça ali, né? Então acaba tendo muito edema pós-operatório, acaba tendo muita dor no joelho pós-operatório, tende a jogar muita carga para o outro lado e gera artrose, gera dor na artrose do joelho oposto, perda de mobilidade. Tanto é que eu sempre forço 90, 95 graus, é o que eu tento ganhar na prótese. Eu não tento chegar a 100, 105, 110, porque eu nem sei se a prótese permite. Então o ganho de ADM do joelho, ele é muito difícil em alguns casos, mas principalmente a dor residual é a que a maioria dos pacientes reclamam na prótese total de joelho. Então, a taxa de pessoas que falam: nossa, por que eu não fiz a cirurgia antes, é bem menor. Muita gente fala: puxa, eu tenho a mesma dor que antes da cirurgia, não tô legal, não tô tão contente com o resultado. Beleza? Bom, a prótese, ela pode ser uni, bi ou tricompartimental. Unicompartimental é quando o cirurgião opta em fazer a substituição somente do componente retropatelar, a artrose é só na patela, patelo-femoral. A parte tíbio-femoral medial e lateral tá ok. Existem outros casos onde a artrose, ela simplesmente, por exemplo, numa pessoa que tem muito varo de joelho, ela é só no compartimento medial, tíbio-femoral medial, ou um valgo, é só tíbio-femoral lateral. Então só tem um compartimento ali com artrose. Pode ser que o cirurgião opte em fazer uma prótese unicompartimental tíbio-femoral para tentar preservar, porque o resto está ok, e aí ele vai empurrar isso mais uns 5 anos, quando a pessoa precisará de uma prótese total. Por isso que muitos cirurgiões tentam esperar o máximo e quando operar já faz logo uma total, já faz a tricompartimental, já faz a fêmuro-tibial medial, lateral e já faz a retropatelar para tentar aí uma durabilidade de 12, 15, quem sabe 18 anos e a pessoa vai viver bem nesse tempo. Bem, estou dizendo assim, se tudo correr bem com a cirurgia e com a reabilitação, você tem aí uma sobrevida grande da prótese. Mas também você operar com 55, 60 anos é muito temeroso, porque aí é uma pessoa que com 80, 75, 80 anos vai precisar, às vezes até antes, de uma revisão, que é tirar aquela prótese e ela é colocada com cimento, ela é cimentada, então o cirurgião tem que fazer um belo de um trabalho para tirar aquela cimentação, para tirar aquela prótese e fazer uma revisão, colocar uma nova prótese. E isso é complicado, por isso que se der para segurar até 65 anos, para 70 anos, para ver se essa prótese pode ser definitiva. Pô, Fukuda, mas se eu operar com 65, você está falando que ela é definitiva e eu vou viver só até 80? Não, tomara que você viva até 90, 95, 100 anos. Mas o tipo de atividade que você faz com 85, 80, 90 anos vai ser muito mais leve. Talvez você até consiga, com uma prótese desgastada, tocar a sua vida, porque você vai estar simplesmente ali fazendo atividades mais simples no dia a dia. Falamos então dessa parte da prótese uni, bi e tricompartimental de joelho, tá bom? Isso vai depender muito do cirurgião, da experiência do cirurgião. Tem até alguns cirurgiões, quando pega um paciente que já tem uma artrose do compartimento femorotibial medial ou lateral e que ele acha que é muito jovem, não quer operar, ele pode optar por fazer uma osteotomia valgizante na tíbia ou varizante no fêmur, que aí o cirurgião ele vai pegar o fêmur ou a tíbia, vai fazer um triângulo aqui, ele vai tirar, vai fazer uma osteotomia, ele vai tirar uma parte do osso, ele consegue ajeitar, ele faz um alinhamento do membro, tá? E aí ele coloca uma placa e parafuso para sustentar, porque aí é como se fosse uma fratura, vai ter um período de consolidação que vai demorar aí 6 semanas, 8 semanas, 3 meses para a pessoa estar com a vida próxima do normal
e aí ele consegue, se ele tem uma artrose em um compartimento só, com a osteotomia ele consegue jogar a carga para o outro segmento, para o outro compartimento, para ver se posterga um pouquinho em 5, 6 anos o uso de uma prótese, mas em 5 anos vai acabar desgastando o outro compartimento e vai ter que fazer a cirurgia. A osteotomia, o resultado é bem variável, tá? Também não é uma saída definitiva, é só para postergar o uso de uma prótese, tá bom? A via de acesso da prótese de joelho, ela é anterior e o cirurgião ele faz um rebatimento da patela, não só para fazer a substituição do componente retropatelar, mas para poder ter acesso ao joelho. Então o que eu vou fazer agora com vocês é justamente mostrar uma cirurgia completa de uma prótese de joelho, aí a via de acesso, bastante gordura ali subcutânea, né? Aí ele vai fazendo a abertura dos planos para poder chegar até, olha a artrose aqui, ó, o desgaste da cartilagem, ó, o tamanho dos buracos aqui, você vê, ó, a cartilagem onde ele está mostrando ali, ó, artrose grave, grave, grave. Óbvio que aqui é só uma demonstração por curiosidade, tá bom? Aí o guia para fazer as medições das osteotomias. Aqui é só um overview que eu acho que é importante o fisioterapeuta que tiver o contato com cirurgiões, que ele assista uma cirurgia, que ele receba alguns vídeos aí para poder entender o que é feito no intraoperatório, porque isso tudo vai nos ajudar na hora de reabilitar, na hora de saber o porquê da dor aqui para dor ali. Agora ele vai fazer a osteotomia do planalto tibial, ó, vai menisco, vai todo mundo embora, ó, a retirada proximal ali da tíbia. Isso aqui é só um molde, né? Ele está vendo aí a espessura que vai ter essa prótese para saber qual o modelo a escolher. Aqui o guia para fazer as osteotomias. Agora aí, deixa eu ver aqui, ele está indo para osteotomias femorais. Ele está primeiro testando aí os componentes, aí o tamanho da prótese, o componente de polietileno ali, ó. Na verdade ele vai ver o plástico, só o tamanho, para escolher o tamanho. Eles recebem uma caixa com vários tamanhos de prótese e ele vê no intraoperatório, ó. Essa é uma prótese rotacional, ó, que permite a rotação interna e externa da tíbia, ó. A osteotomia preparando aí na osteotomia retropatelar. Ó, prontinha lá a patela para receber a cimentação e componente patelar ali, ó. Preparando a cimentação. Olha lá, ó, cimentação, ó, a cimentação no fêmur, a cimentação na prótese e aí ele vai fazer lá, ó, e aí ele vai encaixar. Momento importantíssimo aí. Olha lá o componente de plástico, ó, e aí o resultado final, antes de fechar, olha lá, ó, rotacional, boa, e aí o resultado final. Essa é a colocação da prótese nesse processo todo. Depois eles vão fechar ali, né? Vão suturar e aí o paciente vai com o dreno para o quarto, vai ficar em observação. É óbvio que numa cirurgia dessa, normalmente em pessoas mais velhas, obesas, o risco de uma trombose venosa profunda, uma TVP, existe. O risco de infecção existe. Acho que esses dois são os mais graves, tirando a telectasia, problemas pulmonares. Esses são os problemas mais sérios que eles vão ficar em observação. Alguns colocam meia de compressão, faz a elevação no leito, já vai tomar lá o seu anticoagulante para evitar TVP, já vai entrar com o seu antibiótico profilático, já vai tomar o seu anti-inflamatório para ver se alivia um pouco a dor, já vai com o seu analgésico também, endovenoso, mas é óbvio que tudo isso a gente vai ter que abordar rapidamente. Quando ele faz uma cirurgia dessa, ele vai para o leito, normalmente de manhã, ou no final da manhã, ele vai para o leito e ele fica em observação durante o dia, ele passou o efeito da anestesia, então nesse primeiro dia não tem muito o que fazer, talvez o fisioterapeuta da enfermaria passe no quarto do paciente, para fazer um pouquinho de mobilização passiva, para fazer um pouco de drenagem, para fazer a elevação, principalmente deixar o membro em extensão. Tem que deixar em extensão a perna desse paciente. Ele tende a querer colocar um rolinho, um travesseiro embaixo do joelho, que dá um conforto
mas não deixe, tem que botar o travesseiro no pé para deixar em extensão. Perdeu extensão em pós-operatório de joelho, no primeiro mês não ganha mais. Então ele tem que manter o membro em extensão total. A flexão você vai todos os dias e várias vezes por dia mobilizar, mas a extensão não tem jeito, é só o posicionamento que já vai evitar perder extensão no começo. Você pode começar um trabalho de despertar do quadríceps, você pode começar um trabalho de calistênico, um trabalho de bombeamento de tornozelo para melhorar a circulação e eventualmente pode até sentar no leito ou ficar em pé. Nesse primeiro dia, que na verdade a gente chama de PO0, porque foi o dia da cirurgia, o menos é mais. O cara acabou de sair da anestesia, uma cirurgia grande, ele vai estar a maior parte do tempo dormindo. Você pode levar algum equipamento analgésico, como uma corrente de eletroanalgesia, uma interferencial, o próprio TNS, deixar lá 1 hora o aparelho agindo no leito, tá? Pode ser, mas ele vai estar tão medicado que eu acho que nem precisaria tanto. Agora, no dia seguinte, aí é o PO1, aí sim começa o nosso trabalho mais intenso. Você viu a via de acesso anterior? Aquela via de acesso da prótese na frente do joelho? Imagina a sutura daquilo, a fibrose que vai formar, a cicatriz que vai formar naquela incisão. Então é óbvio que você começar, não nos primeiros 1 semana, 10 dias, mas depois de 1 semana o ponto já está sequinho, já dá para você começar a mobilizar bastante essa cicatriz. Dá até para usar um laser vermelho ou infravermelho em todo o trajeto dessa cicatriz, com toque, laser pontual. Põe um Magipack em volta da caneta, para não ficar levando a caneta infectada para dentro da ferida, mas vai fazendo uns pontos de 1 em 1 centímetro com o laser ali, 2 ou 3 joules, para já melhorar essa formação da cicatriz. Faz um pouquinho do trabalho de mobilização cicatricial, mas nada melhor do que a própria flexão e extensão, que ela tem que começar o mais rápido possível, se possível já no PO1 de manhã, no dia seguinte à cirurgia, no leito, o fisioterapeuta já tem que começar a mobilizar esse joelho, tem que estar em extensão e você vai mobilizar. Só cuidado porque nesse primeiro dia ele talvez ainda esteja com o dreno. Então cuidado porque pode ser desconfortável, não vai me deixar esse dreno escapar. Então tem que ser com muito cuidado até a hora que tirar o dreno. Quando tirou o dreno, aí toca o pau, aí não tem mais contraindicação. Aí é pau, mobilizar esse joelho o dia inteiro para não deixar formar a cicatriz, não deixar formar o joelho rígido, que eu acho que é o grande ou a grande complicação da prótese. É óbvio que tirando aquelas complicações de risco de morte lá, TVP, aquela coisa arada, infecção, que aí é uma tragédia, mas das complicações que a gente lida mais, a perda de flexão é muito comum, porque fibrosa, endurece, dói, a pessoa não vai deixar você movimentar. E se não movimentar rápido, vai perder amplitude de movimento. Alguns usam o CPM, Continuous Passive Machine, eu acho, que é uma máquina de movimento passivo que fica dobrando e esticando automaticamente o joelho do cara o dia inteiro, apesar de ter trabalhos que compararam com fisioterapia manual, mostrando que não tem diferença. Então uns gostam de usar, mas é um equipamento caro, não é todo hospital que tem, não é todo paciente que tem capacidade de alugar um. Se você tiver, pode usar, se não, é o dia todo, 2, 3 vezes, passar no quarto dele e gastar 5, 10 minutos mobilizando aquele joelho, e o limite é a dor do paciente. A flexão máxima, você pode ir até uns 95 graus, tá? Pode ir, se apresentar no PO1 com 95 é um milagre. Normalmente vai até uns 30, 40, aí você vai cada sessão ganhando, até depois de 1 mês aí se vê que está bloqueado, aí é a hora que a gente começa a forçar, porque tem que forçar até 95, para ficar funcional o joelho e não perder a cirurgia, não ter que fazer uma mobilização sob narcose no futuro, que aí é uma manipulação agressiva no intraoperatório, ou depois até fazer algum procedimento cirúrgico para limpar essa fibrose. Então a fisioterapia ela é muito importante aí e tem que mobilizar mesmo, não é chegar e passar no leito e fazer 3 vezes e sair. É ficar repetindo, mobilizando esse joelho aí. Esse é um dos pontos principais de ganhar amplitude. Quando você vai começar a reabilitar, você tem que continuar ganhando mobilidade no joelho. Eu tenho que chegar a 95 graus, é o que eu forço.
Como eu não sei qual é a prótese que foi realizada, se ela permite mais do que 95 graus de flexão, eu não fico querendo ganhar 100, 110, 120. Eu tento ir até 95 ou ligo para o cirurgião e falo, ó, posso arrebentar aqui? Arrebentar, vocês entenderam, no bom sentido. Eu posso ir até o máximo de amplitude, então eu vou sempre até 95 se eu não tiver contato com o cirurgião, porque 95 é funcional. E eu vou fazer de tudo para ganhar amplitude de movimento para que a pessoa possa fazer uma bicicleta ergométrica. O meu foco, desde o primeiro PO, é ganhar ADM até 95 graus. Por quê? Porque chegou em 95, eu consigo botar esse paciente na bicicleta ergométrica. E a bike ergométrica estimula anti-inflamatório, estimula propriocepção, estimula ganho de força de quadríceps, panturrilha, isquiotibiais, estimula a mobilidade de quadril, vai facilitar a marcha, vai desinchar a perna toda. Então, a bicicleta é ótima. Põe o banco bem alto para não ter que forçar muita flexão do joelho, mas comece lá trabalhando a bicicleta ergométrica, mas tem que atingir 95 na bike. O trabalho do quadríceps nessa fase inicial também é imprescindível. O quadríceps ele sempre ele enfraquece, ele entra em inibição artrogênica. Ele inibe no pós-operatório desse tamanho que vocês viram aí. E essa inibição acaba gerando uma dificuldade na marcha e tudo mais. Então eu trabalho nesses casos o SLR anterior, talvez por umas 4, 5 sessões apenas, para zerar o sinal de lag, para tentar bloquear o joelho em extensão. Eu ponho na beira da maca e eu faço o trabalho de extensão com eletroestimulação, seja uma alce, seja uma russa, seja um FES. Eu gosto bastante dos aparelhos da Ibramed ali, principalmente aqueles eletroestimuladores que tem o terapia combinada ali, que é o Sonopulse 2, porque ele tem eletroestimulação. E aí quando a corrente entra, você vai fazer lá 10, 15 repetições e não precisa proteger a angulação, tá bom? Principalmente nas próteses tricompartimentais, as totais, não tem mais angulação de proteção, nem para o LCA, nem para o menisco, nem para o LCP e muito menos para a patela femoral, porque agora é prótese. Então você pode trabalhar com uma amplitude completa e assim que ele conseguir evoluir, aí eu tiro do chão e eu começo o trabalho de agachamento, de marcha lateral, o trabalho de afundo, o treino de marcha em superfície estável, tá? Eu trabalho bastante a força numa ostra cachorrinho, SLR lateral, bastante o trabalho do complexo posterolateral do quadril, porque a força desses caras vai ajudar a diminuir uma marcha em Trendelenburg, principalmente o glúteo máximo. Nós sabemos que ele é agonista do quadríceps em cadeia fechada, então muito glúteo máximo, muito quadríceps. E aí eu coloco também panturrilha e isquiotibiais numa menor proporção, vai evoluindo dentro do protocolo. O trabalho constante do laser, né, como anti-inflamatório, como regenerador, a eletroestimulação neuromuscular, como ela é independente se é o de baixa ou média frequência, independente se é o FES, a corrente comercialmente chamada de FES, independente se é a corrente russa ou a alce, você pode fazer próximo a implante metálico porque elas são despolarizadas. Então você pode fazer muito bem esses equipamentos aí, tá bom? E assim a coisa vai fluindo e aí entra numa fase final que é onde eu preciso dar função para esse cara. Eu evoluo dentro do meu trabalho de força, eu vou repetindo quase que todos os exercícios de fortalecimento, mas eu começo bastante panturrilha em cadeia fechada, eu começo bastante com mudança de direção, seja andando, seja um cara mais ativo que quer fazer uma atividade física um pouco mais intensa. Eu posso potencializar o meu agachamento e colocar outros tipos, como o levantamento terra, agachamento com carga. Eu posso trabalhar numa angulação do agachamento mais funda, indo até 90 graus, quem sabe passando os 90 graus. Vai evoluindo dentro desse protocolo de força, né? Com exercícios aí como o Power Step Up, o Monster Walk para anterior, o Monster Walk para posterior. Eu posso trabalhar com elástico, posso trabalhar com irradiação usando o PNF. Você pode, antes das sessões, se ainda tiver com um pouco de edema, faz um trabalho de liberação de linfonodo posterior, inguinal, posterior de joelho e perimaleolar, faz um trabalho de drenagem linfática
jogando ali de coxa para inguinal. Feito isso, você joga de tornozelo para posterior de joelho. Então vai fazendo fluxo centrípeta ali para tentar jogar o fluxo lá para cima. Então nessa fase final é a hora que eu vou acelerando, a hora que eu vou... Então normalmente uns 3, 4 meses é o mínimo para você reabilitar uma pessoa que fez uma prótese de joelho. É o mínimo, tá bom? O resto aí seria mais uma manutenção, que também é importante. Descarga de peso é imediata, a prótese é cimentada, pô, tem que sair andando do hospital. Claro que ele sai com o andador, mas pela dor, para não cair, risco de queda, mas não pela prótese. Pela prótese você pode tranquilamente colocar aí a carga em cima do joelho, tá bom? Fechado?